Beleza, galera do Me Salva? Estamos aí para mais uma aula de tabela periódica, enfatizando exercícios. Também tem que fazer, né? São necessários. Esse aqui é um exemplo bastante clássico de memorização dos grupos, que a gente trabalhou anteriormente. Associe os grupos às respectivas configurações das camadas de valência. Então, olha lá, lembrando um pouquinho, metais alcalinos são os elementos do grupo 1. Se eles estão no grupo 1, eles estão no bloco S. Então, só pode ter nível S. Então, aqui, ó, só pode ter subnível S. Só pode ser ou NS1 ou NS2. Certo? Se o alcalino do grupo 1, todos eles têm um elétron na última camada. Então, está aqui, ó, NS1. Então, todos eles têm um NS1. Certo? Vamos continuar? Metais alcalinos terrosos. Olha só, vizinhos dos alcalinos. Também estão no bloco S. Certo? Só que eles terminam com 2 elétrons. Estão no grupo 2, 2 elétrons. Então está aqui, ó, NS2. Sempre que possível, pessoal, olhem a tabela periódica. Fica com a tabela na mão e fica olhando o que eu estou falando aqui, vai olhando na tabela. Vamos agora de trás para frente. Gases nobres. Os gases nobres são os elementos do grupo 18. O grupo 18 é o P preenchido, é o P cheio. Então ele tem que terminar em P6. Consegue ver isso? Ele tem que ter o S e o P completos. Para fechar 8 elétrons na última camada, que são os 8 que eles têm que ter o S cheio e o P cheio. Senão não fecha os 8 elétrons. Certo? Então tá lá, ó, F cheio, P cheio, NS2, P6. Vou trocar de cor para facilitar a nossa vida aqui. Halogênios, vizinhos esse aqui. Eles têm 7 elétrons na última camada. Para ter 7 elétrons vai ser NS2, P5. 5 mais 2, 7. Então aqui nós temos também os halogênios. Os calcogênios estão no grupo 16. Então eles têm 6 elétrons na última camada. Para fechar os 6 elétrons, tem que ter S2, P4. 4 mais 2, 6. Está lá em cima, NS2, NP4. E aí só sobrou a família do carbono. Como o carbono tem 4 elétrons, tem que ser S2, P2. Para fechar os 4 elétrons da camada de valência, NS2, NP2. Está aqui, letra C. Ok? Sem maiores dificuldades. Vamos pegar mais um. Conforme a tabela abaixo, devemos indicar algumas questões. Então, vou puxar a tabelinha aqui, ela vai ficar andando com a gente. Certo? Qual é o calcogênio de maior número atômico? Bom, dá uma olhada na tabela aqui. Procura quem são os calcogênios. Achou? Lembrou? 17 halogênios, 16 calcogênios. Desses calcogênios aqui, a pergunta é quem tem o maior número atômico. Bom, se a contagem é feita de cima para baixo, entre o O e o P, este elemento de letra P tem o maior número atômico. Então, deixa eu botar lá a resposta, o elemento P. Ok? Vocês conseguiram ver que aqui a gente tem uma tabela genérica. Ela não está com o símbolo dos elementos exatos, mas genericamente colocou letras alfabéticas, né, em ordem alfabética, para que o aluno não precise necessariamente decorar a tabela, mas que ele possa se localizar independente do que é escrito nela. Vamos pegar mais uma aqui? Então vamos lá. O metal alcalino de menor número atômico. Bom, quem é o metal alcalino aqui? Quem são os metais alcalinos? Grupo 1. De menor número atômico, A, B ou C. Infelizmente, uma galera vai dizer que é o A. Tá? Mas lembra que o A é o elemento hidrogênio. E se ele é hidrogênio, ele não é um metal alcalino. Os metais alcalinos são esses aqui, ó. Certo? Então, quem é o metal alcalino de menor número atômico? Letra B. Terceira pergunta. Qual elemento representa a configuração 2s2, 2p3 na camada de valência? Então, olha lá. Se ele tem 2s2 e 2p3, é porque ele está no segundo período, sem dúvida nenhuma. Então, ele está no segundo período. Então, vamos procurar lá, 2s2, 2p3. Ele está no segundo período, 2s2,
P1, P2, P3. Esse é o P3. Ó, P1, P2, P3, P4, P5, P6. Seria P3 é o elemento representado aqui pela letra M. Vamos subir aqui um pouquinho. Qual elemento representa propriedades químicas semelhantes ao elemento P? Então vamos ver cadê o P naquela tabela que a questão nos fornece. O elemento P se encontra aqui embaixo. E a pergunta é: quem nessa tabela aqui apresenta as mesmas características que o elemento P? Bom, vimos também que elementos de mesmo grupo apresentam mesmas características. Então o O tem a mesma característica que o P. Resposta: elemento O. E para finalizar aqui, qual o elemento de transição de menor número atômico? Opa, entrou transição na jogada. Quem é o elemento de transição? Lembra quem são os elementos de transição? Estes aqui são os elementos de transição, que estão no valo aqui. Eles estão aqui na Baixada Santista. Certo? Estão aqui no valinho. Então, esse pessoal que está na Baixada aqui, certo? Eles são os elementos de transição. Qual deles tem menor número atômico? Como a ordem sequencial é da esquerda para a direita, o elemento F vai ter menor número atômico. Então, volta lá na questão, o elemento F tem menor número atômico.